Ó, a gente vai usar o caderno do aluno, tá, Lúria? Então lembra de deixar aí a sua câmera desligada e o áudio você pode aí conversar comigo. Vamos Professora, lá. que página que é? Oi. A Qual gente vai primeiro página? falar dos processos exotérmicos e endotérmicos, aí a gente entra lá no caderno do aluno, tá? Mas a página, peraí, deixa eu passar aqui, vai ser a 189, tá bom? Tá bom. Então vamos dar uma lembradinha lá, que você participa de todas as aulas, eu acho que você lembra. Então vamos lá. Processos exotérmicos. A gente vai ter aí a queima de vela, a combustão do álcool e de seus derivados, que são os combustíveis em geral, queima do propano, liquefação, condensação da água. Então, o que é processo exotérmico? É tudo aquilo que ele precisa perder o calor para o meio ambiente para ele fazer a sua transformação. Então, ele sai de reagente e passa como produto. Lembrando que na química a palavra calor não está relacionada a fogo. A palavra calor está relacionada a essa molécula, ela perder energia para o meio onde ela está, tá bom? Processo endotérmico é ao contrário, ela precisa pegar do ambiente, da onde ela está, essa temperatura para ela poder fazer a sua transformação. Aí a gente vai entrar aí com uma ebulição da água, que ele vai pegar o quê? O calor do fogo para ela sair do estado líquido para o estado gasoso. A fusão da água, que é o gelo derretendo. Solidificação e fusão é o mesmo processo. A diferença é que na solidificação ele vai retirar do ambiente esse ar frio para ela sair do estado líquido para o sólido, e na fusão ela vai fazer o processo contrário. Ela vai liberar esse ar frio que está dentro dela para o ambiente. Lembrando que quando está muito frio do lado de fora da sua casa e dentro da sua casa está quente, quando você abre a janela, você não está deixando o frio entrar, você está deixando o calor sair, tá bom? Tá bom. Fotossíntese é o ato do quê? De você pegar, entendeu? Você pega a luz do sol e essa luz é transformada dentro da planta aí em energia. E a bolsa de gelo, que é a mais conhecida, toda vez que você bater, cortar, se machucar, o local vai ficar dolorido, vai ficar inchado. E aí o que que você faz? Você vem e coloca a bolsa, retirar daquele local aquela temperatura e vai deixar aquele local com a temperatura mais baixa. Se a temperatura está mais baixa, vai ter menos sangue circulando ali. Se vai ter menos sangue circulando no local, você vai sentir menos dor. Por isso que a gente tem aí as compressas aí de gelo. Isso é o processo endotérmico e o processo exotérmico. Isso tem um texto que eu passei para vocês e pedi até para copiar. O que que tem nesse caderno do aluno nessa página? Ele está fazendo com que vocês vão passo a passo entendendo o que que é entalpia, o que que são essas transformações de calor. Então, na página lá no momento 3, na página 189, lá na letrinha A, ele pergunta: defina com suas palavras o que é entalpia e qual a sua relação com os conceitos de reações exotérmicas e endotérmicas. Então, vamos lembrar o conceito. Reação exotérmica, ele vai liberar calor para o ambiente. Puxar o calor do ambiente. Lembrando que a palavra calor não está relacionada a fogo, está relacionada à troca de temperatura. Então, na primeira ele fala assim, ó. Entalpia é energia trocada nas reações químicas que envolve a absorção e a liberação de energia. Absorção é a palavra absorver, pegar para si, tá? E elas podem ser endotérmica ou exotérmica. A variação de entalpia com valor positivo indica uma reação química endotérmica. E com valor negativo indica reações exotérmicas. Então, ΔH maior que zero, reação endotérmica. ΔH menor que zero, reação exotérmica. Professora, o que é esse triângulo na frente do H? O H representa a entalpia, que é essa variação.
Eu ganho ou eu perco calor. E o delta chama-se variação. Na química, se tem a palavra delta, você está medindo algo que ele se transforma no meio do caminho. Por que que isso acontece? Porque sempre para você, quando você tem um reagente, vai transformar ele no produto, ele pode percorrer esses caminhos. Ele pode começar perdendo calor para no final ele fazer a sua troca. Exemplo, professor. Vamos pensar numa fábrica de sorvete. Se o meu sorvete ele só é água e suco, você preparou o suco aqui, por exemplo, laranja, açúcar, misturou. Aí você coloca um pouquinho de água, porque ele está muito forte, e você pega isso daí e coloca no congelador. Estava tudo à temperatura ambiente, você não precisou levar no fogo. Então, você só mistura isso aí tudo, coloca no congelador. O que que vai acontecer com a água? Com a água, ela vai perder o calor dela para o ambiente. E ela vai fazer o quê? Quando ela perde o calor dela para o ambiente, ela absorve o calor do ambiente para ela. Você percebeu que são duas etapas. Então, antes da água ela congelar, ela vai fazer o processo do quê? Ela vai perder o calor que está Perdeu o dentro dela, a calor. temperatura dela, e vai absorver a do ambiente. Tudo bem? Tudo sim, prof. Ela vai pegar aquela temperatura fria. É. Oi? Nada não, eu tô concordando com a senhora. Entendeu? Entendi. Ah, tá. Aí quando você está falando já no outro sorvete, por exemplo, sorvete de massa, aquele sorvete que vai ter lá fruta, por exemplo, que você tem que fazer uma geleia com aquela fruta para misturar naquela massa, para você colocar ela ali na geladeira. Tem um processo aí, quando eu falo dessa geleia, tem um processo aí térmico. Então você vai ter que primeiro pegar a fruta, derreter ela lá numa panela, aí você vai pegar essa fruta, vai misturar lá com aquelas gorduras que tem no sorvete, né, com leite. Alguns você precisa levar ao fogo essa mistura. Então, o que eu quero dizer para você? Que o sorvete final, ele também vai fazer o mesmo processo do que você fez só com água. Ele também vai ter que perder aquele calor que ele adquiriu no seu processo e vai ter que absorver o que está ali no ambiente. Vai ter que fazer uma reação lá no final, para virar o sorvete, vai ter que fazer uma reação que é endotérmica, ele tem que puxar ar frio. Mas durante o processo, ele passou por outras variações. Por isso que a gente fala ΔH. Porque a gente só está considerando um ponto. A gente não está considerando o todo. Tá bom? Tá bom, Vamos prof. para o próximo. Letrinha. Ok, letrinha B. Por que não se pode medir a entalpia e sim a sua variação? Aí ele coloca como resposta assim: não há como medir a entalpia. Por isso, calcula-se apenas a sua variação, considerando-se a energia inicial dos reagentes e a energia final dos produtos de uma reação química. Ou seja, por meio da reação de formação de um composto a partir de suas substâncias simples no estado padrão. E o valor da variação de entalpia da reação química consegue-se calcular a entalpia da substância formada. Então, o que a gente está vendo? Que quando você está falando de medir a entalpia, você tem que pensar nesses dois passos. Não medir a entalpia é um ponto, mas sim a sua. Como eu falei, do produto final que eu quero, ele tem que passar por vários processos antes para você conseguir aquilo. Deu para entender essa AB, que é um pouquinho confuso? Então não tem como medir a entalpia. Específico não, você sempre vai medir a variação, por isso sempre vai ter aquele triângulo na frente, vai ser triângulo H. Que é o delta. Que é o delta, né? Isso aí. Tá. É.
Letrinha C. Explique os principais tipos de entalpias e no que elas se baseiam. Os principais tipos de entalpia são a entalpia de formação ou calor de formação, que é a energia absorvida ou liberada necessária para formar um mol de uma substância. Então, toda vez que eu falei assim, olha, formou-se um mol de uma substância, eu estou falando de calor de formação. Temos também a entalpia de combustão. Combustão é queima, que seria a energia liberada que resulta na queima de um mol. Então, cada vez que um mol de alguma coisa queima, você está falando de entalpia de combustão. Entalpia de ligação ou energia de ligação. Energia envolvida na quebra ou na formação de uma ou mais ligações químicas entre átomos de uma molécula ou oposto. Se você prestar atenção, a entalpia, na verdade, aqui está dividida em 3. Então, você vai ter alguns processos onde você vai formar as coisas. Então, eu tenho um reagente, formei um produto, então é calor de formação. Exemplo do dia a dia, para ficar mais fácil. Tenho lá farinha, ovo, fermento, leite, etc. Misturei tudo isso. Coloquei no forno. Eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando algo que não era nada separado, e quando eu juntei, formou um bolo, formou um pão. Calor de formação. Quando eu estou falando de combustão, tinha lá um monte de madeira lá no meu quintal e eu queria lá fazer, por exemplo, churrasco. Aí você pegou aquelas madeiras, colocou lá na sua churrasqueira, e aí conforme aquela madeira, ela vai saindo do seu estado natural e vai entrando na carbonização, a gente está falando de entalpia de combustão. O material está deixando de ser, ele está se transformando numa outra coisa, ele está perdendo as suas características. E toda vez que eu falo de entalpia de combustão, quando a gente está falando de fogo. A queima da parafina, a queima da madeira. Quando você falar, por exemplo, tem fogo lá num monte de tecido. Calor é entalpia de combustão, porque ele está recebendo esse calor. Está se transformando em outra coisa. Quando você fala de entalpia de ligação, você está falando do quê? Você já está falando em microscópio. Você tem uma molécula ali, aí uma outra passou perto, e uma resolveu interagir com a outra, mas para elas se interagirem, uma delas tem que absorver energia ou liberar energia, para que elas possam ficar juntas. Isso é uma coisa que você não vê, mas aquilo acontece, transformando em novos produtos. Então, nesse caso, a gente está falando do nível microscópico, onde as coisas vão acontecer. Você vai falar de entalpia de ligação ou energia de ligação, quando alguma coisa ela perde ou ela ganha para se transformar em outra. Essa parte ficou fácil de entender, Alura? Ficou complicado? Tinha meio chata mesmo. Deu para entender, professora. É que você já tem também um outro texto, né, que a gente trabalhou, que falava de cada uma separado, né? Sim. Que a senhora mandou copiar no caderno, não foi? Deixa eu ver se dá tempo da gente fazer. Isso, essa mesmo. Agora a gente tem uma aqui que é enorme, que nada mais é do que aquele texto que você copiou lá no seu caderno, que ele fala como se pode calcular a variação da entalpia. Dá para a gente fazer através de cálculos. Isso daí você vai pegar o produto, vai tirar aí do reagente e você vai conseguir ter o cálculo dessa entalpia. Então, esse texto enorme nada mais é do que você está falando do processo matemático que se envolve nisso daí, tá? Eu vou ler, mas como eu disse para você, Alura, é aquele textinho que você já copiou, tá? Aqui de uma maneira um pouquinho diferente nas palavras. Então, o cálculo é a determinação da variação de energia que houve desde a mistura dos reagentes de uma reação química até a formação dos seus produtos. Cada molécula ou composto que participa de uma reação apresenta uma entalpia, que é a quantidade de energia, e também uma energia de ligação durante uma reação.
As ligações químicas entre os reagentes são quebradas e as ligações entre os átomos dos produtos são formadas, ocasionando uma variação de energia. Para o cálculo, é necessário conhecer a entalpia, que é o calor de formação, ou a energia de ligação de cada substância que participa da reação, além das reações químicas do processo. O nome desse parágrafo aí que eu acabei de falar para você é da lei de Hess. Então, na lei de Hess, ela prega isso daí. Você vai precisar tirar de um para poder saber o quanto que tinha no outro. A entalpia de ligação está envolvida na quebra ou na formação de uma ou mais ligações entre átomos de uma molécula. A quebra de uma ligação química ocorre quando é fornecida uma quantidade de energia, tratando-se de um processo endotérmico. Quando a formação de uma ligação envolve a liberação de uma quantidade de energia, trata-se de um processo exotérmico. Para o cálculo da variação da entalpia, faz-se ΔH igual a energia de ligação dos reagentes menos a energia de ligação dos produtos. Essa é a lei de Hess, que estabelece que a energia pode ser trocada de uma forma para outra, nunca destruída. Portanto, se realizar a soma das equações químicas intermediárias, pode-se obter a mesma variação de entalpia, considerando-se a equação resultante. A entalpia de formação ou de calor de formação é a energia liberada ou absorvida pela reação de formação de 1 mol de substância. Será a somatória das entalpias dos produtos subtraídas da somatória das entalpias dos reagentes. Na substância simples, o valor da entalpia será igual a zero, desde que seja considerado o alótropo mais estável. É o átomo mais estável, tá? Para o cálculo da variação da entalpia, faz ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E aí ele colocou em fórmula matemática que vai ficar triângulo H, que é ΔH, igual símbolo de somatória, o H de produtos, menos a somatória, o H de reagentes. Esse é o texto que fala de variação de entalpia. Então, trocando os miúdos, você, sempre que você quiser saber o quanto de energia alguma coisa precisou absorver ou liberar, você vai fazer esse cálculo. Você vai pegar o produto, que é a parte final, e vai tirar do reagente. Um efeito palpável para você poder entender. Quanto será que eu gastei de produto para fazer esse bolo? Pega o seu bolo e pesa ele. Na hora que você pesar o seu bolo, ele tem que ter mais ou menos o peso de todos os reagentes que tinha antes, que eram os ingredientes. Então, se eu quero fazer um bolo, eu tenho mais ou menos 1 quilo de reagente, porque senão o nosso produto final vai dar um peso diferente. É mais ou menos isso aqui que ele quer falar. Eu sei que durante o processo você vai ter uma perca. Por exemplo, quando você está fazendo lá o bolo vai leite. O leite, ele tem a sua parte que é a água. Então, na hora que você coloca para assar daquele líquido que está dentro do bolo, ele vai embora. Por isso que você coloca margarina ou óleo, para você manter o quê? Esse bolo fofinho. Então, significa que na hora que eu estou fazendo a medição de um para o outro, você não pode ter discrepâncias entre o peso dos dois. E quando você está falando de variação de energia, funciona do mesmo jeito, temperatura. Se o que eu estou começando ali no produto, em termos de calor, em tempo de gasto, o que eu tenho no produto, com certeza lá no reagente vai aparecer alguma coisa parecida. Deu mais ou menos para você entender como funciona? Que as coisas elas não somem, elas não desaparecem, elas só se transformam. Deu para entender isso? Ok, minha querida.
Deixa eu ver. É 9,29. Ó, aula de 3,2, vou falar rapidinho. Está falando assim, ó. Considere as equações químicas a seguir e os respectivos dados de calor de formação de cada substância envolvida. Calcule a variação de entalpia e classifique a reação endotérmica ou exotérmica. Ele não sabe se ele é um. O que que você vai fazer? Eu reescrevi a parte de cima, você vai ter a molécula e a sua reação, o antes e o depois. Lembrando que nas provas, você nunca vai saber o nome de tudo isso daqui. Então, só sempre coloca assim. O que vem antes da seta é o reagente, depois da seta, o produto. Então, nesta equação, ele te deu os valores. A entalpia dessa primeira molécula, que é o C2H5OH, vai ser igual a menos 277,8. O quê? Quilojoule por mol. Aí você vai ter agora a entalpia do CO2 vai ser igual a menos 293,5. Entalpia do O2 é zero. A entalpia do H2O é menos 286. Todos eles estão em quilojoule por mol, tá bom? Então, o que você precisa saber? Eu preciso saber o nome da molécula? Não, você precisa saber fazer a conta, essa parte é matemática. Você já sabe a fórmula, que é essa vermelhinha que está aqui, ó. ΔH é igual à somatória da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Então, o que você vem? Você vem aqui na fórmula e olha. Produto eu sei que é o que é depois da seta. Então, você vai ter o CO2 aqui. O CO2, ele participa com duas moléculas. Então, lá na fórmula, olha lá o 2 aparecendo. Duas vezes, quanto que vale o CO2? Menos 393,5. Então, você vai colocar o menos aqui e vai multiplicar esse menos 393,5 por 2. Vamos pôr o sinal de mais, porque nesse produto não tem só o CO2, também tem a água, né? Que é o H2O. Você vai ver que o H2O tem o número 3 na frente, é o mesmo processo. 3 vezes, olha lá quanto que vale a água, menos 286. Coloca ele aqui. Então, 3, você vai multiplicar por menos 286, porque é a quantidade que ele aparece. Então, você tem que multiplicar o total para aparecer essa energia. Já conseguimos colocar aqui na nossa fórmula todo o produto. Então, eu vou colocar o sinal de menos, e agora eu vou colocar do outro lado todo o reagente. O nosso reagente, a gente só tem uma molécula de C2H5OH. Então, você pode colocar direto o valor dele. Nesse caso, eu multipliquei aqui por 1, para você ver que se fosse 2, aqui na frente você ia colocar o 2 e assim sucessivamente. Mas o O2, a gente viu que vale 0. Então, qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Eu tenho 3 O2, mas se eu colocasse o 3 aqui, ó, 3 vezes 0, 0. Não ia dar diferença no cálculo. O que você faz agora? A parte matemática. Multiplica 2 por menos 393,5 e depois multiplica 3 vezes menos 286. Soma um com o outro. Menos, que é dessa fórmula aqui, menos 277,8. Tá? Lembrando que a primeira parte é negativa, menos a segunda parte é negativa. Você vai ter aí o ΔH igual a menos 1.367,2 kJ por mol. Então, essa nossa reação aqui, ela é uma reação que ela fez o quê? Em relação à sua transformação, ela fez uma reação exotérmica. Ela acabou perdendo calor para o ambiente. Tá bom?